Boa tarde a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Luiz Alberto e eu venho mais uma vez fazer uso dessa ferramenta para trazer um pouco de informação a todos aqueles que compõem a grande e numerosa família dos avicultores esportivos brasileiros. Hoje são 10 de novembro de 2020 e ontem, por volta das 16h30, para minha felicidade, eu recebi uma ligação do Gildo, que é o criador lá do Francisco Beltrão, no Paraná, me trazendo a grata felicidade de compartilhar comigo a informação de que o assessor administrativo da Presidência da República abriu o envelope que ele tinha entregue, como eu mencionei no vídeo anterior, com um artigo publicado, versando sobre a DPF 640, uma cópia do Manual Moura e uma carta redigida de punho pelo senhor Gildo, onde ele fazia menção à Presidência da República da perseguição que a avicultura esportiva, juntamente com os galistas, vem sofrendo em decorrência da cruzada imposta pelos ambientalistas, abolicionistas e veganos. Para nossa felicidade, ele ligou me informando que o assessor tinha gostado do material, que achou muito interessante e que em um momento oportuno iria buscar mais informações e até fazer um agradecimento pelo gesto. Eu mencionei em um áudio em alguns grupos de WhatsApp uma estratégia que eu acho que é indispensável para a promoção da publicidade da avicultura esportiva no Brasil, que seria os criadores elaborar conteúdos e aonde o presidente fosse realizar ou participar de uma inauguração, que uma comissão de criadores pudesse levar esse envelope e entregar em mãos à Presidência da República, porque dessa forma ele ia começar a nos observar com outro olhar, porque ele teria uma certeza de que existe um movimento organizado no Brasil no entorno do galismo. Todo o Estado fazendo esse gesto, ele ia perceber que existe uma busca por organização. Talvez dessa forma, como é comum ele às vezes convidar pessoas para participar da live, talvez ele abrisse uma oportunidade para ouvir um avicultor esportivo falar sobre o que realmente é o galismo, sobre a importância na inclusão social, sobre a importância no fomento da economia, sobre a importância na preservação dos traços culturais. Eu acho que é um gesto que deve ser copiado por todos, principalmente nos estados onde houver associações. Outra coisa que a gente não pode esquecer, é necessário forçarmos um pouco para que as portas se abram, para que a gente possa apresentar o contraditório. Nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. E nesse momento a avicultura esportiva precisa compreender que se não houver um pouco de ousadia, um pouco de inteligência e buscar se apropriar das técnicas de muitos outros grupos que fizeram uso de inteligências, de estratégias políticas, de luta de classe, a gente não vai ascender ao nível que a gente aspira e espera. É importante que a avicultura esportiva comece a buscar, através de amizades, de contatos com pessoas mais próximas, a quem domina, um programa de rádio, a quem tem acesso a uma redação de um jornal, a quem é colunista em um jornal escrito, para que a gente comece dessa forma a ir ocupando espaços que o galismo deixou, se perdeu na história. A gente precisa observar que nós não temos a opinião pública a nosso favor. Mas por que a gente não tem? Porque a narrativa hoje ela está totalmente voltada para as questões ecológicas. É inegável, vários estudos apontam o colapso da ecologia. E a gente precisa entender que a gente tem que contextualizar as nossas tradições para que a gente comece a encontrar caminhos com mais nitidez. No passado, o homem era capaz de manipular a natureza a seu bel prazer, mas ele não tinha consciência dos transtornos que poderiam surgir. Hoje é possível, através de estudos, baseado em muito recurso tecnológico, as consequências de alguns atos.
Então a gente precisa entender que hoje os avicultores esportivos precisam entender o galo pelo prisma do crescimento ambiental. No passado, a gente cansava de ouvir dos pais e dos professores que nós, enquanto estudantes, éramos o futuro da nação, éramos o futuro do país. Hoje, em decorrência do uso da biotecnologia, da inteligência artificial, das inovações tecnológicas, o ser humano é incapaz de colocar o outro como garantia de um futuro promissor, porque a gente se depara com a era dos algoritmos, a era dos ciborgues, ou seja, o homem chegou ao que o Yuval Noah Harari vai chamar de ponto cego. Então, tendo essa maturidade, a gente consegue compreender que se a gente não caminhar alinhado a essas inovações, a gente não tem chance nenhuma, ainda que consiga temporariamente um ganho judicial, mas a sociedade, como condutora dos hábitos, valores e costumes, elas irão nos tragar. Por quê? Porque nós não compreendemos como essa narrativa se impõe. Então é necessário que a avicultura esportiva compreenda que o momento é de pensar estratégias com inteligência e ocupar os espaços. Só é lembrado aquele que é visto. Então, aqui em Sergipe, eu vou conversar com o presidente da associação e com algumas outras pessoas que apoiam o nosso trabalho, para que a gente monte um envelope com uma cartilha que foi produzida aqui, com um cordel que está sendo produzido aqui e com alguns conteúdos que versa sobre avanços do galismo, como o arrazoado que foi entregue na 10ª Promotoria do Meio Ambiente, como uma cópia da lei estadual, e deixar dentro do envelope, para que em um momento oportuno a gente possa entregar à Presidência da República, porque é importante que ele compreenda que existe uma parcela da sociedade que ainda exige ser respeitado, ter assegurado os seus direitos constitucionais que não foi revogado. Mas é preciso que a gente compreenda, a nossa Constituição foi construída pelo prisma antropocêntrico. E hoje a narrativa mundial começa a declinar para o universo biocêntrico. Então a gente precisa entender, dentro dessa nova narrativa, dentro desse novo contexto social, aonde é que a avicultura esportiva se encaixa para continuar existindo. É isso que a gente precisa adotar rapidamente. Isso é para ontem, não é para amanhã. E eu fico muito feliz que gestos, né, nesse sentido de levar publicidade, de dar visibilidade ao galismo, consegue alcançar patamares muitas vezes inimagináveis. A exemplo desse gesto em que eu pude compartilhar um trabalho da minha autoria com um trabalho do Gildo e com um trabalho do pessoal de Brasília que elaborou o manual de criação e manejo. Então veja que é importante a gente estar a todo instante criando canais de comunicação, produzindo ideias que pode em um primeiro momento não ser aceito, mas que não pode ser descartada, porque pode existir em algum momento a necessidade de fazer uso. A gente tem que buscar os ensinamentos nos grandes sábios. E Salomão dizia que não se descarta os conselhos, não é obrigado a seguir, mas você não descarta, ou seja, guarde os ensinamentos para que no momento oportuno você possa escolher qual utilizar. Então a gente precisa criar canais de comunicação e a prova que isso é importante e surte resultados e dá resultados foi essa ação em parceria da minha pessoa com o Gildo. Então, ou seja, dia 9 ele liga para confirmar que a assessoria administrativa da Presidência da República ligou para ele para agradecer pelo gesto, pelas informações fornecidas. Isso dá provas de que nada é impossível quando você coloca a causa em primeiro lugar. Não se trata da pessoa, Alberto ou Gildo, se trata da ave combatente. É o que a gente aspira, é o que a gente busca enquanto criador e preservador de uma espécie. É que ela alcance o patamar que a gente deseja e que a regulamentação ela vai surgir. É só questão de organização. Demonstrar para quem lidera de que existe um movimento organizado, nos apropriarmos de narrativas dentro desse novo contexto para que a gente consiga encontrar o espaço que a gente tanto deseja. Mais uma vez eu quero agradecer ao Gildo pela parceria, pela humildade, por ser essa pessoa aberta a ouvir a todos
E eu me coloco à disposição, não apenas do Gildo, mas de qualquer pessoa no Brasil que deseje fazer um trabalho voltado para a avicultura esportiva. Um trabalho produzido no entorno de demonstrar a quem desconhece o contraditório. É preciso que tenhamos vozes, e esses espaços só irão surgir se nós estivermos aptos e soubermos como abrir essas portas. Espero estar colaborando, é uma notícia muito boa para a avicultura esportiva. Eu acho que é um gesto, é um marco na realidade, no movimento nacional no qual o galismo vem ressurgindo. Uma ligação da presidência, eu acho que é algo que realmente nos dá, né, um fio de esperança, mantém viva essa esperança de ver a avicultura esportiva regulamentada.